Você sabe quais foram os contratos mais absurdos firmados entre pessoas e instituições? Ei, curiosos! Sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo e, mais uma vez, hoje estamos coçando de curiosidade. Temos até um caso bem recente no Brasil, que foi o caso do Luva de Pedreiro nessa lista só para título de curiosidade. Quem não se lembra a proporção do caso e quão prejudicado o Luva de Pedreiro foi por causa do contrato? Então, com base nesse ocorrido, nós aqui do canal Curiosidades do Mundo iremos te mostrar 6 contratos milionários e até bilionários que foram desfeitos e geraram uma bela dor de cabeça e prejuízo financeiro às partes envolvidas. Então sente-se, pegue a sua pipoca, seu refri e fique atento, curioso! Mas antes, não se esqueça de seguir nosso canal, curtir nosso vídeo e ativar o sininho. Assim você recebe notificação para não perder nenhuma curiosidade do mundo. Afinal de contas, o que faz um contrato ser ruim? Alguns contratos que tenham ambiguidades ou mal redigidos, ou até mesmo com frases e palavras que tenham múltiplas interpretações, você pode não acreditar, mas a dor de cabeça de um contrato mal redigido pode te levar a problemas que sequer possamos imaginar. E não é de hoje que alguns casos tomam a mídia e às vezes até nos deixam de cabelo em pé. Estamos falando de contratos que renderam uma multinha de milhões, se não bilhões de dólares. O primeiro da lista, assinatura de licença e merchandising de Star Wars da George Lucas pela Century Fox. A Century Fox teve a infelicidade, onde devem estar se coçando até hoje, da conclusão desse contrato. Pois esse contrato se saiu extremamente lucrativo para George Lucas. Na época, a Fox vinha enfrentando problemas devido à falta de sucesso nos filmes de ficção científica. E de modo a minimizar isso, firmaram a parceria com a George Lucas. Porém, a Fox abriu mão dos direitos da receita de mercadorias e licenciamento de Star Wars. O que a Fox não sabia é que nos anos posteriores, esse mercado se tornaria extremamente lucrativo, chegando ao ponto de brinquedos valerem 100 milhões de dólares só no primeiro ano. O segundo da lista é um caso extremamente inusitado. Um acordo de Viagra entre François Haffrey e Jeanne Calment. Um acordo de Viagra é um acordo de compra de imóvel comumente estabelecido em território francês, onde uma parte concorda em vender a sua propriedade por um valor bem abaixo de mercado a outra pessoa. Porém, essa só poderá tomar posse após o falecimento do vendedor, além de receber uma quantia mensal. François concordou em comprar o imóvel de Jeanne e efetuar um pagamento mensal de 500 dólares, o que seria um acordo bastante benéfico a François. O que François não sabia é que Jeanne, no momento com 90 anos, viveria até os 122, sendo ela a mulher mais velha do mundo, morrendo 32 anos após o contrato firmado. E não só isso, Jeanne veio a sobreviver mais que François, a quem veio a falecer antes e ainda deixar o pagamento mensal para sua mulher, totalizando mais que o dobro do valor real do imóvel. O terceiro caso, vamos falar do contrato entre Winston Bogart e o clube de futebol do Chelsea. Bem, quando o assunto é contratos milionários, o esporte é o que possamos chamar de suprassumo, havendo contratos de transferências de jogador na casa dos 200 milhões de libras e até 230 milhões de dólares. Haja dinheiro, né? O que surpreende nesse nosso terceiro caso é um dos primeiros acordos ocorridos nos primeiros anos da Premier League na Inglaterra. O contrato entre Bogart e o Chelsea. Um acordo de aproximadamente 10 milhões de libras. O que não era esperado é que o técnico a quem o contratou acabou por ser demitido uma semana após a sua contratação e substituído por Claudio Ranieri, que particularmente não via Bogart com a mesma luz do técnico anterior. Tentaram fazer um remanejamento de Bogart para outras equipes, porém nenhuma equipe buscou igualar o salário do jogador, o que fez o jogador optar a seguir na mesma equipe e fazer apenas 12 partidas em todo o tempo do seu contrato. Nosso quarto caso, e muito curioso, aconteceu com Ronald Wayne e a Apple. Ronald era um dos 3 cofundadores da Apple em 1976, tendo como sócio Steve Jobs e Steve Wozniak.
Wayne, então sócio, recebia como recompensa de cofundador 10% da participação no negócio. Com medo da falência da Apple e terem seus bens confiscados, decidiu vender a sua parte por míseros $800. E um ano depois, $1.500, onde concordava em perder quaisquer direitos de reivindicação futura contra a Apple. Porém, Wayne não imaginava que essa se tornaria a empresa mais valiosa do mundo alguns anos depois, e que sua parte hoje valeria $80 bilhões. É ou não é um golpe de azar? Um dos contratos mais catastróficos de todos, e nosso quinto caso, foi o acordo de fusão entre a AOL e a Time Warner. Visto como um dos piores contratos da história, AOL e Warner buscaram combinar o que tinham de melhor da mídia tradicional com a mídia moderna, onde trocariam suas capacidades e instalações. A Warner ganhando acesso ao ecossistema da AOL e a AOL ganhando acesso às instalações da Time Warner, se beneficiando da infraestrutura de cabo. O que não puderam prever foram os desastres em série após as suas uniões. Primeiro, o mercado de ações das companhias e mídias despencaram logo após a sua união, secando suas receitas de publicidade. Como se não fosse destruidor o suficiente, o segundo motivo que resultou na queda das duas gigantes foi o surgimento da banda larga de alta velocidade, que fez com que os assinantes do serviço de internet da AOL, na época de escada, deixassem de usar seu serviço. O terceiro problema que incapacitou e rompendo definitivamente o contrato firmado foi a divergência da cultura e estrutura de negócios entre os parceiros, sendo um extremamente resistente e muito teimoso e outro impetuoso e arrogante, o que os colocava em objetivos e ações diferentes. Essa união e dissolução resultou em uma estimativa de $200 bilhões perdidos aos acionistas. Quinto caso. Contrato do McDonald's. Quem não se lembra do filme Fome de Poder, que foi um filme bem aclamado pela crítica? Ray Kroc, um vendedor de máquinas de fazer milkshake que viajava pelos Estados Unidos visitando restaurantes para oferecer o seu produto, quase sempre sendo rejeitado, em um determinado momento deparou com a oportunidade da sua vida. Estamos falando nada mais nada menos que os irmãos McDonald's. Como os irmãos já haviam tentado franquear o McDonald's sem sucesso, pois não conseguiam garantir a qualidade do serviço e do produto à distância, eles tomaram o cuidado de consultar um advogado para que fosse elaborado um contrato garantindo que os irmãos teriam total controle sobre todas as decisões. Eles firmaram um contrato com Ray Kroc. Kroc, talvez levado pela empolgação do momento, simplesmente assinou o contrato sem pestanejar. No entanto, na medida em que o projeto de Kroc ia sendo colocado em prática e as franquias do McDonald's iam surgindo por várias cidades americanas, ele não via sua conta bancária crescer. Além disso, toda vez que Kroc tinha uma solução para algum problema que ele detectava no dia a dia das operações, por força do contrato que ele assinou, era necessário que houvesse o consentimento dos irmãos McDonald's para a implementação da solução em toda a rede. A história relata que Kroc passou a procurar brechas e, até mesmo, descumprir descaradamente o contrato para se beneficiar e não apenas isso, prejudicar os irmãos McDonald's. Quando a relação entre os irmãos McDonald's e Kroc chegou a um estado insustentável, finalmente houve disposição em encerrar as relações de uma forma amigável. Assim, conforme relata o filme, os irmãos McDonald's propuseram a venda da rede a Ray Kroc, mediante o recebimento de uma quantia à vista e 1% do faturamento futuro de toda a rede. No entanto, desta vez onde Kroc também estava representado por um advogado, houve aceitação de todos os termos propostos pelos irmãos McDonald's, desde que o ajuste quanto ao pagamento do percentual do faturamento não constasse no contrato, ou seja, fosse feito verbalmente. A cena termina com apertos de mão selando o acordo, mas no semblante dos irmãos é possível ver claramente que eles sabiam que Kroc jamais cumpriria essa promessa de pagar o percentual do faturamento, o que, segundo relata a história, de fato nunca aconteceu. O acordo fio de bigode feito por eles não trouxe a segurança necessária
E o resultado foi que os irmãos McDonald's deixaram de receber dezenas, se não centenas de milhões de dólares nos anos que se seguiriam. Imagina você, curioso, perder um belo contrato por causa de um acordo de fio de bigode? O último caso, só a título de curiosidade, por que não aproveitar essa oportunidade e falar também do Irã de Santana Alves, também conhecido como Luva de Pedreiro, atualmente um influencer que vem conquistando holofotes com as suas aparições. Irã firmou um contrato com Alan Jesus, seu ex-empresário, onde prevê uma multa de 5,2 milhões de reais em caso de rescisão. Em uma rescisão de contratos unilateral, esse contrato também prevê que Alan, seu empresário, tenha pleno poder de representar Irã em toda e qualquer negociação pública. Também diz que Alan tenha nenhuma responsabilidade de investimento na carreira de Irã e que os lucros seriam partilhados igualmente, sendo 50% a cada um. Vamos esperar que termine bem e que tudo seja bem resolvido entre as partes. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas também possam se coçar de curiosidade. Vejo vocês em outro vídeo e até mais!